gente! Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos falar sobre a importância dos cristãos novos na formação daqui de Alagoas. Bom, quando a gente vai falar sobre os cristãos novos, é fundamental a gente lembrar da Idade Média. Então, a Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente. As pessoas elas vão começar a fugir da cidade para os campos por conta da violência das invasões nas cidades. E isso vai dar origem ao feudalismo, né? Que era o sistema econômico da época. E tem até a musiquinha, né? Feudalismo está acabando, feudalismo está acabando. Quais os motivos levaram a essa transição? Se você não cantou essa música, você não estudou a Idade Média direito. Mas voltando. E tem na Idade Média a importância da própria igreja. A igreja ela era a maior senhora feudal. Então, ela vai criar universidades e vai fazer várias coisas, mas vai fazer uma coisa que foi muito ruim, né? Que aí é o surgimento da Inquisição. Então vai ter a caça às bruxas, entre muitas aspas, e a caça a tudo aquilo que é diferente da crença dessa igreja. Isso foi porque a igreja ela precisava se manter no poder, já que o Império Romano tinha caído. Então ela precisou se juntar à política e o meio que ela achou de fazer isso foi justamente com a Inquisição. O que acontece é que dentro dessa perseguição estavam os judeus. Os judeus, eles vêm há muito tempo sendo condenados, erroneamente, obviamente, né? Mas vêm há muito tempo sendo condenados por deicídio, ou seja, por matar um deus. Então a igreja condenava muito os judeus por conta disso. Contudo, esses judeus, eles eram ricos, comerciantes, eles eram bem inteligentinhos. E a igreja precisava desse dinheiro. Portugal e Espanha vão começar a precisar desse dinheiro para financiar as grandes navegações. E como elas vão precisar desses judeus para financiar as grandes navegações, o que é que elas vão inventar? Você pode ser um cristão novo, querido. Você pode aí, mudar a sua fé, ser um cristão novo, para que você me ajude a financiar as grandes navegações. Então, acontece aí o surgimento desse termo, que são os cristãos novos, que, ou seja, antes eram judeus e agora são cristãos. Muitas vezes de fachada, tá, gente? Mas existia isso até por conta da perseguição. E aí acontece que em 1536, lá em Portugal, eles vão institucionalizar uma coisa que se chama pureza de sangue. Ou seja, só quem pode entrar nos cargos públicos ou alguma coisa do tipo são os cristãos chamados de velhos, os que já nasceram em lares cristãos e que não tem ninguém na família, nenhum antecedente sendo cristão. Então a perseguição aí com os cristãos novos vai aumentar. Mas de todo modo, lembrando que eles vão financiar as grandes navegações e quando os portugueses chegam aqui e aí vêm para o território de Alagoas, a gente percebe que os primeiros povoadores, eles vão vir de uma raiz, né, de cristãos novos. Então o próprio Cristóvão Lins, que foi o povoador, próprio sobrenome também Rodrigo de Barros Pimentel, os Acioli, os vários ramos da família Holanda, também os Cavalcante, na verdade, né? Cavalcante com E, não é Cavalcante com I, não. Tá bom? Tá bom? Enfim. Então, eles vão vir e vão ser os primeiros povoadores daqui de Alagoas. O que ocorre é que mesmo tendo isso da pureza do sangue e eles sem poder administrar em nenhum cargo público, tem o período que a invasão holandesa se estabelece aqui. E quando ela se estabelece com Nassau, ele dá uma certa liberdade religiosa. E nesse momento de certa liberdade religiosa, esses cristãos novos, eles vão serem espertinhos, porque eles vão ter uma sinagoga em Penedo. É sinagoga ou é sinagoga? Acho que é sinagoga. Vão ter uma sinagoga em Penedo. Eles vão também ter riquezas, vão ser senhores de engenhos nesse momento, vão ter um alto patamar na população. Então eles também vão ter escravos. E aí é justamente falando desse escravo que a gente vai falar do abuso de poder. Porque os escravos, eles tinham diversas formas de resistência. E uma delas foi dizer, esse senhor de engenho, ele é judeu. E uma dessas, assim, que ficou mais conhecida foi contra o senhor de engenho que se chamou de Melo Falcão. Porque ele comprou um escravo na sexta-feira da paixão, açoitou esse escravo, cortou as orelhas, ainda mais depois enterrou sem nenhum ritual cristão. E dizem que em um dia onde ele estava muito bravo, estava assim, arretadíssimo, ele jogou todas as imagens que tinham de Cristo. E aí tudo isso fez com que os escravos falassem que só quem teria tamanha raiva ou alguma coisa do tipo era um judeu. Então começou aí uma investigação
sobre esse senhor de engenho, que não foi levada muito pra frente. E pra piorar, descobriram que ele era casado com sua própria prima de segundo grau. Então a gente tem uma endogamia, que também era um costume luso, ou seja, um costume português. Mas nesse momento podia significar uma questão de não quero misturar minhas raças. Apesar de que também tiveram muitos casos de cristãos novos se casando com cristãos velhos, que é a exogamia, nesse caso. E aí existe um dilema, né? Um certo duelo entre a minha fidelidade religiosa e a minha ambição econômica e ambição social. Então, depois que os holandeses vão sair do território, vai voltar a se institucionalizar aqui a chamada pureza de sangue, né? Aí o que acontece é que tem 3 casos de pessoas que sofreram muito com essa perseguição e com essa inquisição aqui em Alagoas e que ajudaram pra gente entender, né, nessa formação, como é que vai ser. Então, o primeiro caso foi um lavrador de mandioca, que era Fernão Henrique Álvares, e ele vai ser acusado, né, daí de praticar ou de judaizar. Então, ele era um cristão novo só de fachada. E aí vão descobrir que, na verdade, ele nasceu católico e depois que ele virou judeu, depois que eles têm aí essa certa conversão. Na verdade, não sei nem se esse termo tá certo. Mas, enfim, depois que ele faz essa transição aí de religião, de certo modo. E aí, o que ocorre é que ele vai lá no Tribunal da Alta Fé, vai dizer isso, vai dizer que conheceu o judaísmo, que era cristão de fachada, mas que aos sábados ele se guardava, etc e tal, vão dizer que ele era herege. E aí ele vai morrer queimado, e das 59 pessoas que ouviram esse julgamento, mais outros 5 judeus também vão ser queimados nesse período. Aí depois disso a gente tem aqui o João Gomes de Melo, que ele vai tentar se encaixar justo no Tribunal do Santo Ofício, que era quem fazia a fiscalização. Aí você se pergunta, como assim ele vai ser cristão novo e vai tentar se encaixar em quem fiscaliza os cristãos novos? E aí é porque ele não sabia, mas ele tinha aí na raiz da sua família um tronco, né, de cristãos novos, inclusive de judeus que tinham sofrido com perseguição e tinham sido mortos pela Inquisição. E aí quando vão fazer essa pesquisa, para ver, né, se ele se encaixa no questão do Tribunal do Santo Ofício, vão descobrir isso sobre ele, e ele vai sofrer vários reveses de um sistema que ele tanto defendia. E aí depois tem um caso que é o mais interessante, que é o do José Inácio. Por que esse caso é interessante? Porque José Inácio, ele não era apenas um lavrador. José Inácio, ele era senhor de engenho. Ele tinha aproximadamente 20 mil cruzados. Ele tinha vários escravos. O nome do engenho dele era Engenho Prazeres. E é aqui em Alagoas também, assim como os outros casos. E aí as pessoas começaram a soltar boatos de que ele tinha sangue hebreu. Sendo que, se liguem, ele tinha uma renda muito grande. Então os boatos foram sendo abafados. E aí não passou de boatos, ele ficou nessa linha tênue entre ser condenado e conseguir viver livremente, mas ele conseguiu viver livremente. Então, o estabelecimento de vilas e outras coisas aqui não deveria, em teoria, por conta dessa questão de pureza do sangue, entre muitas e muitas aspas, não deveria ser ocupada por nenhuma pessoa que tivesse raça, sangue, como eles chamam, né, de hebreu. Então as câmaras aqui, as vilas de Penedo, Vila das Alagoas, não deveriam ter esses cargos, e as confrarias religiosas também não, porque existia uma lei aqui em Alagoas, que era a terceira lei do Carmo, que dizia que para você chegar nessa confraria religiosa você não podia ser mulato, você não podia ser hebreu, você não podia ser nada disso. Você tinha que ser europeu, né? O europeu português ali, enfim, blá. E aí muitos ouvidores vão se utilizar desse argumento da confraria e das câmaras para ter um poder déspota. Então não sei se vocês lembram daquele João Vilela do Amaral, que disseram que era amoral, né? Ele vai se utilizar desse discurso de que não pode ter ninguém nas câmaras ou nas confrarias do rei. Ai, peraí. Tá coçando, pronto. Ou nas confrarias do rei para utilizar do seu poder de modo muito ruim. E aí ele vai lá em Portugal, vai fazer um monte de coisa com a população, e quando reclamam ele vai dizer que é porque tinham muitos judeus ali ocupando as câmaras, vai começar a acusar para poder se utilizar desse poder aí em excesso. Então é isso, os cristãos novos eles foram importantes economicamente para a construção da nossa sociedade e também em diversos outros fatores, até porque foram os primeiros povoadores, foram descendentes desses cristãos novos. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido, que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Fiquem bem. É isso. Tá gravando. Eu tô microfonada. Eu tenho que mostrar um áudio.
antes de começar a gravar esse vídeo. Que eu falei que ia mostrar quando fosse falar de novo do Calabar. Calabar! Eu tô recebendo uns áudios assim, de hoje que eu fico rindo. Mas bora lá.